Saudações a todos novamente. Na questão 2 de trigonometria, a gente tem a informação de que o seno de um arco x equivale a A e o cosseno do mesmo arco equivale a 2 a raiz quadrada de A menos 1, certo? E aí pede que a gente determine o valor desse A. Até que vale esse A, ok? Nessa situação onde se conhece seno e cosseno de um determinado arco, de um arco qualquer, é sempre possível resolver utilizando a relação fundamental. Aqui seno ao quadrado, qualquer arco somado com o cosseno ao quadrado do mesmo arco, x, é sempre igual a constante 1, ok? E aqui a gente vai fazer a troca. No lugar de seno de x ao quadrado, eu vou colocar o valor correspondente ao seno de x. Seno de x é A. Então aqui fica A ao quadrado. E no lugar do cosseno de x ao quadrado, mesma coisa. Substituo por 2 raiz quadrada de A menos 1. Essa expressão inteira aqui está sendo elevada ao quadrado. Anteriormente era seno e cosseno de x ao quadrado. Tudo isso é igual a 1. Dentro do parênteses aqui, ao elevar a segunda parcela dessa soma ao quadrado, você tem 2 ao quadrado, 4. Na hora de elevar essa raiz, a raiz e o quadrado se cancelam. Então vai ficar A menos 1, sem raiz quadrada. Dentro do parênteses, porque está sendo multiplicada por 4. Tudo isso igual a 1. Na distributiva, ao multiplicar por 4, você tem 4 vezes A, 4A. E 4 vezes menos 1, menos 4. Que é igual a 1. Vou passar o 1 para o primeiro membro, ele vem menos 1. É igual a 0. E aí eu tenho uma equação do segundo grau, cuja variável é A. A ao quadrado, mais 4A, menos 1 com menos 4, menos 5, é igual a 0. Tem várias maneiras de responder a equação do segundo grau. Você pode até usar a relação de Bhaskara, né? Então A aqui está fazendo a função de x. Lembre que A é igual a menos o termo que multiplica aqui o termo de grau 1. Então menos B. O B aqui está sendo representado por esse 4. Mais ou menos a raiz de delta, que é B ao quadrado, 16, menos 4AC. O A aqui é 1, é o que multiplica o coeficiente do termo quadrático. Então fica 4 vezes 1 vezes C, que é menos 5. Então menos com menos mais, 4 vezes 5, 20. Tudo isso sobre 2A. O A aqui é 1, então 2 vezes 1. Lembrando, né, que se você identifica as raízes por outro método diferente desse, como está lá na minha solução, você pode simplesmente já ir colocando as raízes. Nessa situação, o A vai ser igual a menos 4, mais ou menos 16 mais 20, 30, raiz quadrada do 30 é 6, sobre 2. E aí o A pode assumir dois valores. O A pode ser menos 4 mais 6, a parte do mais vai dar 2, que dividido por 2 dá 1. E o 4 pode ser menos 4 com menos 6, dá menos 10, que dividido por 2 vai dar menos 5. Então, qual desses valores pode ser? Vai ser o valor de A, né? Pode ser os dois simultaneamente, pode ser só o menos 5, pode ser só 1. Lembre-se que A é igual ao seno de x, seno de um arco. Ou seja, como o seno de x de uma função trigonométrica sempre está dentro de um intervalo entre menos 1 e 1, então o A, que é igual a esse seno, também só pode assumir valores que sejam no mínimo menos 1 e no máximo 1. Dos dois valores,
que eu obtive para só um deles, satisfaz o intervalo de A, que é o primeiro. Ou seja, na nossa situação, como A é seno de x, como o seno de x está entre menos 1 e 1, então o A só pode assumir o valor 1. A é igual a 1. O outro valor que eu obtive na equação é descartado. Eu não utilizo ele. Só informo que o A dessa situação tem que ser 1 para que a gente possa ter o seno igual a A e o cosseno desse arco igual a 2 raiz de A menos 1. Ok? Então, espero que tenham entendido essa questão e até a próxima.